Nabucodonosor tinha a síndrome de Lúcifer. O eu sou, eu tenho a força. A Bíblia diz, em Daniel capítulo 4, versos 29 e 30, que no momento em que Daniel fez a interpretação do sonho, por algum tempo, o rei Nabucodonosor ficou humildemente meditando naquilo que Deus revelara através do sonho. Mas, passado 12 meses, ou seja, depois de um ano, aquelas impressões feitas pelo Espírito Santo na mente de Nabucodonosor desapareceram. E Nabucodonosor voltou a se orgulhar. Leia então comigo agora Daniel capítulo 4 e o verso 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Verso 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Vejam a exaltação, vejam o orgulho saindo pela boca e até pelos poros de Nabucodonosor. Eu. A síndrome de Lúcifer. E agora o verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, 7 anos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. E o verso 33, na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Esta profecia se cumpriu em Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Meus queridos, Nabucodonosor tinha motivos de sobra para se orgulhar, porque realmente Babilônia é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos de Babilônia, a grandeza de Babilônia, a grandeza dos palácios de Babilônia, dos templos, dos jardins suspensos, da grande cidade do Eufrates. Babilônia cobria uma área aproximadamente de 5 quilômetros quadrados. O comprimento total dos seus muros internos e externos era de 21 quilômetros. O muro duplo que protegia a cidade media mais de 31 metros de espessura. Os muros externos eram de cor de barro amarelo. Seus principais portões eram de cor azul. Seus palácios tinham uma frente coberta de ladrilhos de cor rosa. E seus milhares de templos eram de um branco resplandecente. Babilônia era a cidade mais linda do mundo antigo. Um tablete cuneiforme do tempo de Nabucodonosor menciona que existiam em Babilônia 53 templos dedicados a deuses importantes, existiam 955 pequenos santuários e existiam 384 altares de rua, todos dentro dos limites da cidade de Babilônia. Era uma cidade extremamente religiosa. Babilônia era naquele tempo a maior cidade do mundo e a reputação de Nabucodonosor como construtor foi preservada nos escritos do sacerdote babilônico Berossus. Foi por isso que Nabucodonosor, olhando para esta grande e maravilhosa cidade, se encheu de orgulho, de prepotência, de arrogância, de autoconfiança. E Deus então colocou Nabucodonosor no spa, para que ele se tornasse humilde, reverente para com o Deus Criador dos céus e da terra,
Deus desejava que Nabucodonosor reconhecesse a fonte do poder. O poder que repousa sobre os governos e reinos dessa terra não depende da força do braço humano ou da estratégia militar. É o Altíssimo que reina sobre todos e sobre tudo. Ele pode pôr e ele pode depor os reis. Esse testemunho dado por Nabucodonosor aqui em Daniel capítulo 4 é uma confirmação de que Deus é Deus e Ele é zeloso da sua glória e Ele nos busca salvar, mas Ele quer nos fazer humildes. Ele quer quebrar no coração humano o orgulho de Satanás e Ele quer nos fazer dependentes dEle. Deus quer nos ensinar a desconfiança de nós mesmos. Só podemos confiar plenamente em Jesus se aprendemos a desconfiar de nós mesmos.